Pessoal, boa noite. Vamos de ponto G? Então, ponto G que vai aí na sua telinha pela GNN todas as segundas e quintas-feiras a partir das 21h30. E a gente espera você. Para dar sequência ao programa de hoje, vamos de frente com a Lemarques, com uma entrevista com o Dr. Evaldo Gene, ele que é urologista. Novembro Azul de portas abertas e tema super importante aí para você de casa. E aí, pessoal, estou com o doutor urologista Evaldo Gene. Ele que veio aqui falar para você sobre a saúde do homem. Você mulher, você homem que está nos assistindo nesse momento, presta bem atenção que o programa Ponto G de hoje está imperdível. Primeiramente, boa noite para o doutor, tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. É uma satisfação, inclusive, tê-lo aqui no estúdio da GNN, nessa entrevista aí, nessa noite, para falarmos aí de saúde, lembrando que estamos aí de portas abertas para o Novembro Azul, tão importante, né? Enquanto o senhor que é da área da urologia. Doutor, como é que estão aí as estatísticas, os números, para dar início à nossa conversa de hoje? Bom, o foco do Novembro Azul é chamar a atenção das pessoas para a importância da saúde masculina, né? E como todos já bem sabem, o tipo de câncer mais comum no homem é o câncer de próstata, né? E a gente continua mantendo batendo aquela média, né, Alessandra? Mais ou menos 65 a 68 mil diagnósticos anuais no Brasil, cerca de 15 mil até 16 mil mortes por ano, né? E esse número não tem oscilado, né? A grande preocupação nossa é que talvez daqui para frente esses números, principalmente da mortalidade ou dos casos agressivos, eles possam aumentar em função do atraso que houve durante a pandemia, né? Então, assim, muitas pessoas deixaram de fazer os acompanhamentos nos últimos 2 anos e meio. Teve outras pessoas que deixaram de comparecer para poder fazer toque, fazer PSA, outros deixaram de fazer biópsia, né? Então, quando você pede a biópsia, solicita a biópsia para o paciente, é porque já se tem uma suspeita grande da doença. Então, em função desse atraso, a gente vai estar recebendo esses pacientes, atendendo essas pessoas, né? Talvez com doenças mais agressivas. Doutor, conta aí pra gente. Nos bastidores, o senhor estava conversando comigo a respeito da incidência do câncer do pênis. Isso. E pouco se fala do câncer do pênis. O câncer de pênis é um tipo de câncer que ele tem sido deixado um pouco de lado, né? Talvez até pela própria desinformação, né? Então, o câncer de pênis no Brasil ainda tem uma incidência alta, é uma doença relacionada com o nível sociocultural das pessoas, né? E quando você fala de problemas socioculturais, você fala de informação. Então, o diagnóstico, às vezes, é tardio, porque as pessoas não têm essa informação nem de que existe o câncer de pênis. A gente conversando ali fora, você mesmo falou, eu nem sabia que existia câncer de pênis, né? Então, a doença que existe está relacionada com a falta de higienização, né? Está relacionada com problemas que às vezes iniciam na infância, como a fimose, né? Que é aquela pele que dificulta a exposição da ponta do pênis do homem, né? E está relacionado também com algumas doenças como o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível.
né? Então, às vezes, por falta de informação, né, se contrai o HPV, o homem não se precavém, né, e aí contrai o HPV e isso aí futuramente, associado a esses outros fatores, ele pode desenvolver um câncer de pênis. E ainda sobre a questão do HPV, mulheres transmitem para os homens, homens transmitem para também as mulheres. Pode transmitir para as mulheres. E é muito grave isso, né? É grave, né? Porque no caso das mulheres, nós temos aí o câncer de colo uterino, né? Que hoje é muito bem divulgado, muito bem falado, né? Existem exames para poder se dar o diagnóstico na fase inicial do câncer de colo uterino, mas no caso de nós homens, nós ainda não temos essa informação, nós não temos essa ideia sedimentada a respeito do câncer de pênis. Ainda sobre a questão do câncer de próstata, o diagnóstico hoje, ele evoluiu bastante, podemos dizer, né? Nos últimos 10 anos, o que avançou nesse aspecto? O câncer de próstata, ele vem, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, ele vem avançando muito, né? Nós temos hoje outros marcadores diferentes do PSA, né? Nós conhecemos mais sobre a questão do câncer de próstata, tanto é que depois que você estadia o paciente, você vê a dimensão da doença no seu organismo, né? E você define se a doença é leve, se a doença é intermediária ou se é uma doença de alto risco, você, moldando nesse diagnóstico, você vai ver qual tratamento que é mais eficaz para esse paciente, né? Doutor, e na questão na idade aí do câncer de próstata aí, qual a incidência maior hoje, nos últimos 10 anos, a maioria dos homens aí que são acometidos pelo câncer de próstata? O câncer de próstata, Alessandra, é uma doença relacionada com o envelhecimento, né? Então, à medida que o homem vai envelhecendo, ele vai ter câncer de próstata e vai ter também a hiperplasia prostática, que é o aumento benigno da próstata, que é uma outra doença, né, diferente do câncer, tá? A faixa etária onde se tem a incidência maior, que se dá mais diagnóstico do câncer de próstata, é aos 63 anos. Tá? Pessoa jovem, né? Pessoa jovem. Uma pessoa de 63 anos. É uma pessoa jovem. Uma pessoa bem jovem. Né? Uma pessoa jovem, né? Sexualmente ativa, né? A pessoa que ainda produz, né? Ainda produz. E aí, às vezes, você acha que ainda com... existe muito tabu do homem com relação à questão da próstata, a retirada da próstata? Realmente é uma questão psicológica, a questão da próstata e propriamente dita? Não. A questão da cirurgia da próstata, ela traz alguns transtornos para o homem. E essa que é uma das grandes questões, né? Então, a próstata, ela é um órgão que ela faz parte do sistema reprodutor, né? Então, envolvendo a próstata, nós temos ali plexos nervosos que participam da ereção masculina. A próstata, ela produz substâncias que participam da ejaculação do homem, entendeu? Então, quando se fala em cirurgia de próstata, né, o homem logo pensa que ele não vai ter mais ejaculação, né, e que ele vai ficar impotente, sabe? E isso causa um medo, né, um anseio muito grande no público masculino. Tá? Hoje, com a melhora das técnicas cirúrgicas, nós temos conseguido contornar isso aí, sabe? Mas não existe nenhum tratamento, como se diz, voltado para o câncer de próstata, tratamento cirúrgico, né, em que você garante para o paciente que não vai haver o risco de impotência, incontinência, que é a perda urinária, assim como a falta de ejaculação. Então, isso é muito bem explicado para o paciente, porque são situações reais, são situações que elas acontecem. E que a gente tenta contornar dependendo da situação da doença do paciente. A questão da incontinência urinária também é um dos incômodos muito grandes, né? Posterior à cirurgia para muitos pacientes. É um problema que ele pode acometer em alguns pacientes, trazer transtornos a alguns pacientes, né? Incontinência urinária. Ô, doutor, vamos então pincelar aí outras doenças assim, que envolvem o contexto
urológico para o pessoal de casa? Bom, nós estivemos conversando ali fora, você perguntou quando que o homem deve começar a fazer a avaliação urológica. Você, mais ou menos 50 anos. Não. O homem, ele tem que começar a fazer a avaliação urológica naquela fase de transição da infância para a adolescência. Olha, interessante isso. Por quê? Demais. É nessa faixa etária que, por exemplo, nós encontramos a criptorquidia, né, que é aquele menino que às vezes nasce com o testículo embutido dentro da barriga. É nessa faixa etária, e que, se não se trata, pode trazer repercussões para esse adulto, nesse homem adulto. Nós podemos ter a varicocele, né, que na vida adulta pode trazer o problema da infertilidade masculina, né. Nós podemos ter a questão da fimose, que é uma coisa que muitas vezes é vista de maneira banal, e nós acabamos... como se fosse bem simples, né? Exatamente. Como nós acabamos de falar, isso não pode é tão simples. Pode trazer repercussão na vida adulta, né? Algum distúrbio da esfera sexual, a questão da higienização, a questão do HPV, a questão do câncer de pênis, né? E nós temos orientado hoje os nossos jovens, né, como os adolescentes, né, eles têm iniciado a atividade sexual de maneira muito precoce. Nós temos orientado os pais para poder informar aos filhos a respeito, ou até mesmo ao adolescente, né, que está no consultório, informar a respeito da importância das doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez indesejada, né, os cuidados com a higiene. Tá? Então, tudo isso, exatamente, tudo isso é avaliado, é orientado na consulta com o urologista desses meninos que vão lá, muitas vezes acompanhando o pai, né, para poder tirar alguma dúvida. Então, é nessa faixa etária, a transição da infância para a adolescência, é que é importante iniciar essa consulta urológica. Né? Então, aí você, pessoal de casa, nós estamos chamando a atenção justamente para você, mãe, para você, pai, tá levando seu filho, né? Exatamente. Para estar fazendo uma visita ao urologista, para estar vendo essas questões, porque muitas vezes a gente não está com esse olhar, hoje a gente não tem esse olhar, mas que tem que ter esse olhar abrangente para as outras patologias. Exatamente. E aí vem a outra questão, né? Se esse menino ele já começa a fazer as consultas de maneira periódica na infância, né? Ele vai manter isso na vida adulta, assim como é a menina, né? As meninas, a mulher se cuida mais hoje por causa disso, né? A mãe acompanhou, leva na ginecologista, avalia, né? E lá na frente vai ser uma mulher que ela vai ter esse hábito, né? Vai ter esse hábito de se cuidar. Doutor, alguns conselhos aí que você queira passar aí para o público de casa, que a gente acabou não salientando, mas que não podemos deixar de ressaltar aqui nesse momento? De maneira geral, o que a gente tem orientado os pacientes, né? Obviamente que, dependendo da faixa etária, a gente orienta voltado mais para alguma patologia. Mas, de uma maneira geral, o que o homem tem que saber? Ele tem que ter cuidado com a sua higiene, ele tem que fazer atividade física, né? Nós estamos falando aqui de atividade física saudável, né? Atividade física não adianta estar bombado, né, doutor? Exatamente. Não é essa questão de saúde física que a gente está falando. Exatamente, de aparência física. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde física, né? Que também condiciona mental. Exatamente. Hoje nós temos um problema, Alessandra, principalmente no público jovem, que é o uso de anabolizante. Que né? É muito grave. A geração mais jovem hoje, eles que é chamada de geração fast food, né? Eles querem uma resposta mais rápida das coisas. Eles não sabem esperar. Eles não querem esperar. Entendeu? E para ter um corpo... Para ontem, né? E para ter um corpo padronizado, para ter um corpo dentro dos moldes que a sociedade exige hoje, né? Eles fazem uso de anabolizantes para poder ter esse desenvolvimento rápido, né? E hoje a gente está deparando com pacientes jovens, né? Pacientes de 25... Qual tipo de doença, por exemplo, esse tipo de anabolizante pode estar causando? Isso que eu ia falar. Nós estamos encontrando hoje pacientes na faixa etária de 25 a 30 anos que usaram anabolizantes e que hoje estão inférteis. Olha que tristeza. Entendeu? Uma tristeza.
Uma tristeza, né? Uma tristeza. Aí depois vão acabar indo, querem ter filhos e acabar E fora dos outros problemas, fora né? das outras questões, né, as outras questões cardíacas, hepáticas, né, que o anabolizante pode trazer consequências, sabe? Então, tem que ter esse cuidado, né? O homem hoje ele tem que ter esse cuidado. Então, nós falamos da atividade física, a questão da ingesta de líquido, né, que é muito importante na prevenção dos cálculos urinários, né? O álcool, né, o cigarro, que né, também é super grave. que além de trazer todos esses problemas que a gente sabe, problemas pulmonares, câncer de intestino, também causa câncer de próstata, também causa câncer de bexiga, câncer de rim, né? Então, tudo que se puder fazer hoje para poder ter um hábito de vida mais saudável, né? E aí eu acrescento também a questão da religião, né? Que é muito importante. Que é muito importante. A gente acreditar em alguma coisa é muito importante, né? Ter uma referência, saber que tem alguma coisa acima de nós que está nos guiando, né? Isso faz parte da saúde do homem, física e mental. Ressaltando aqui para o pessoal de casa que Novembro Azul está aí e é importante você fazer sua prevenção, mas não só no novembro. Sim, é o que as pessoas às vezes esquecem. Nos 12 meses do ano aí, né? Tá escolhendo uma data e fazendo aí sua prevenção, levar seu filho aí para ir até o urologista. Sim. Né? Muitas vezes a gente está falando, focando no Novembro Azul e falando uma certa idade, muitos falam uma idade aí, 5, 6 décadas, né, de idade no caso, e aí nós estamos falando de pessoas que têm que já ir para o urologista desde a transição. 13, 15 anos, 13, 15 anos de idade. Doutor, sobre a questão da cirurgia hoje para a retirada da próstata, teve também evolução? Teve. Nós começamos, né, com a cirurgia aberta, né? Aquela que se faz o corte ali abaixo do umbigo, passamos para a cirurgia laparoscópica, né, que é aquela que as pessoas habitualmente comparam com a cirurgia a laser, né? Então é muito comum falar assim, eu operei minha vesícula a laser, né? Que é cirurgia por vídeo, que você entra com as pinças ali dentro da cavidade abdominal do paciente, né? E hoje a modalidade mais nova é a cirurgia laparoscópica assistida pelo robô, né? Então nós temos essa tecnologia hoje. Tem essa técnica hoje? Não tem. É um método que realmente tem uns resultados muito bons, né? Mas que o custo ainda é alto. Então só está presente nos grandes centros. E o tratamento comum? Hoje podemos dizer que o Sistema Único de Saúde está assistindo bem a nossa população? Sim. O paciente oncológico ele é bem assistido pelo SUS. Então esse é um dado importante. Ele é bem assistido. Feliz, entre aspas, para ter falado aqui hoje. Isso. Existe só um detalhe. Ele tem que chegar com o diagnóstico da doença. O atraso, muitas vezes, é no diagnóstico. Ele não consegue a consulta, ele não consegue o acompanhamento, ele já chega lá para ser tratado, às vezes com a doença já tardia. Não só na urologia, em várias outras especialidades. Então a palavra de ordem hoje é prevenção. Prevenção, cuidado, disciplina, né? Prevenção, cuidados com a saúde? Isso, é porque todos esses cuidados que nós falamos estão envolvidos por uma palavra que chama-se disciplina. Gente, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado dessa entrevista de hoje. Tenho certeza realmente que o doutor tirou muitas dúvidas aí do pessoal de casa. E eu também tirei muitas dúvidas. Fiquei assim muito feliz de saber que houve esse avanço, de saber que tem coisas novas no universo da urologia. E para lembrar vocês também das questões aí da prevenção, que é muito importante. Então aí você de casa, ouça o nosso conselho, né, doutor? Isso aí. Doutor Evaldo Gêner, foi um prazer, mais uma vez, uma boa noite. E aí você de casa, fica agora com o quadro Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Hoje ela tem novidade para você aí de casa. Então, vem comigo!
E aí, pessoal, estamos aqui com a doutora Karine. O tema de hoje, no De Frente com a Lemarques, falar sobre importunação sexual. Nos bastidores, inclusive, falei aí com a doutora em conversa aqui no particular, que realmente, a doutora me relatou que a importunação, a demanda está sendo muito grande mesmo. Prazer tê-la aqui. Nossa, boa noite. Boa noite, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui no Gazeta. Então, como eu comentei com você aqui nos bastidores, infelizmente nós temos um grande número de casos de importunação sexual. Mas, por um outro lado, eu acredito que esse número esteja elevado em razão do aumento das denúncias, sabe? Eu acredito muito que as pessoas estão, em razão das redes sociais, das divulgações, das campanhas, do conhecimento da lei, que é uma lei nova de 2018, relativamente nova, estão denunciando mais. Então, eu não sei se os casos aumentaram, eu acredito que as coisas estão saindo debaixo do tapete. Eu acho que a poeira está saindo debaixo do tapete, eu acho que as pessoas estão denunciando mais. Então, por isso, nós temos um aumento de demanda. Então, doutora, como é que eu faço para detectar que realmente está acontecendo a importunação sexual? Por exemplo, não só diretamente no convívio eu e outra pessoa, ou também pelas redes sociais eu posso configurar uma importunação sexual. Por exemplo, através do WhatsApp, através do Facebook, Messenger e também o Instagram. Veja bem, o crime de importunação sexual, que é previsto no artigo 215A do Código Penal, é um crime novo que foi introduzido ao Código Penal em 2018, como eu disse. Ele é um crime que precisa da prática de atos libidinosos. Então, praticar ato libidinoso sem o consentimento da outra parte, com o intuito de satisfazer a sua lascívia, o seu desejo sexual. Então, é um abuso sexual, mas sem violência, sem ameaça, mas é importante que tenha a prática do ato, destinada a uma pessoa específica, uma pessoa determinada. Então, é preciso tocar na outra pessoa, ainda que seja um beijo lascivo, ainda que seja um toque nas regiões íntimas, ainda que seja algo não muito invasivo, desde que tenha cunho sexual, caracteriza o crime. Mas, você também praticar ato libidinoso destinado a alguém, por exemplo, masturbar olhando para uma pessoa específica, é também o crime de importunação sexual. Mas as cantadas não têm tipificação. Essas cantadas, ela pode até caracterizar aí uma contravenção, uma perturbação, mas não o crime de importunação sexual. Porque esse crime, ele tem uma pena de 1 a 5 anos, uma pena mais alta, é um crime de médio potencial ofensivo. Então, se trata daquelas situações em que ocorre o abuso sexual, a prática de um ato libidinoso sem o consentimento da outra parte, mas não é tão grave como o estupro, que tem violência ou grave ameaça. Doutora, conta aí pra gente como é que está as questões aí com relação aí aos direitos da mulher e como é que está sendo desenvolvido o seu trabalho hoje na delegacia aqui no norte de Minas, enquanto delegada da mulher. Então, nós estamos aqui com a delegacia desde 2013, com a Delegacia de Mulheres em Montes Claros, e com isso melhorou demais a qualidade do atendimento. Depois que a Polícia Civil criou aí a especializada, e desde o início eu estou à frente dessa especializada, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a qualidade do atendimento melhorou bastante. Nós sabemos que a violência contra a mulher ainda é algo que demanda muita caminhada, um tempo ainda de amadurecimento. É muita coisa que precisa ser mudada, é algo que tem a ver com políticas públicas, com currículo escolar, com educação, é algo muito mais profundo. Mas o atendimento na delegacia, ele é um atendimento humanizado, um atendimento que tenta acolher, que tenta ir no cerne da questão e não apenas a repressão. Porque o tipo de violência contra a mulher, que é essa violência praticada no âmbito doméstico, familiar, relação íntima de afeto, na maioria dos casos, no caso da Lei Maria da Penha, é um tipo de violência diferente das demais. Então a gente não enfrenta essa violência apenas com repressão. A gente precisa tratar do porquê essa mulher fica nessa relação violenta, do porquê esse homem é violento com essa mulher, o que ele está repetindo, por que essa mulher está se submetendo a isso, o que ela repete, o que de sociedade tem de culpa
de co-culpabilidade nessa situação, que nós temos uma cultura extremamente machista e ainda temos essa cultura machista, em que pese a gente vem com a geração mudando um pouco, mas ainda temos muito machismo impregnado, até mesmo por parte das mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, porque a gente vem de uma sociedade e isso fica impregnado na gente. Então, a Delegacia de Mulheres aqui em Montes Claros, a gente trabalha com a Lei Maria da Penha, que para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, ela é para tratar de violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar e relações íntimas de afeto. Se um homem briga com a mulher no local de trabalho, ainda que possa ser uma violência de gênero, não é abrangido, não é protegido pelos trâmites da Lei Maria da Penha, que prevê medida protetiva, que prevê outras questões específicas para a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, a gente trata com relação a isso só violência doméstica familiar. E aí a Delegacia de Mulheres trabalha, a maior parte do nosso trabalho é com esse tipo de crime. Nós trabalhamos também com violência contra a mulher com relação a crimes sexuais, que é um dos nossos temas, que é o nosso tema principal de hoje, que é a importunação sexual, independentemente de ser no âmbito doméstico ou não. Então, já com relação a crimes sexuais, ainda que seja praticado na rua, ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Até dentro do ônibus. Dentro do ônibus, crime de importunação sexual surgiu por causa daquele caso lá no Rio de Janeiro, da pessoa que masturbou na moça no ônibus. Um absurdo. E nós já tivemos aqui um caso de um rapaz que foi acusado, né, que foi denunciado aí depois por 3 vítimas de masturbar em locais públicos em determinadas vítimas. Não é porque a masturbação em local público pode ser ato obsceno. Mas se for destinada a alguém, se for sobre alguém, se for para alguém, aí é importunação sexual. É importante aí, gente, observar aí, prestar bem atenção no que a doutora está falando, que é bem interessante isso. Às vezes a pessoa não sabe até quando que é ou não é a importunação sexual. A importunação sexual. E é importante também as mulheres não pararem de normalizar essas condutas. Nós não podemos mais aceitar, você está numa festa, um rapaz chegar e passar e pegar nos seus seios, e pegar nas suas nádegas. Você está fazendo uma caminhada tranquila, vem uma pessoa e pega nas suas nádegas, de bicicleta, um rapaz. Lógico que a gente sabe que as mulheres, os homens também podem ser vítimas de importunação sexual, não são só as mulheres. Mas a proporção é menor. A proporção é muito maior de mulheres vítimas. E talvez até os homens tenham vergonha de denunciar, tá sendo vítima e não tem coragem. Então também acho até conveniente, né? Às vezes gosta. Mas enfim, o que nós mulheres não aguentamos mais é porque com nós isso é muito frequente. Com nós isso é muito invasivo. E as mulheres foram educadas para se calar, para aceitar, é coisa de homem, vamos deixar para lá. E a gente não pode mais deixar para lá, porque nós estamos avançando. E a humanidade como um todo, a sociedade como um todo, só se melhora, só evolui quando os princípios, os valores também evoluem, quando as pessoas começam a se conscientizar do direito de todos. E nós mulheres temos direitos a termos a nossa vontade respeitada. Então, eu desde muito novinha, sabe, Alessandra, eu desde muito nova, antes de eu ser delegada, eu sempre ficava muito nervosa e muito brava se alguém pegasse em mim sem minha autorização. Eu acho isso um desrespeito tremendo. Eu nunca gostei dessas... porque é brincadeira. Não, eu não gosto. Eu, por exemplo, sempre detestei esse negócio assim, por exemplo, cumprimentar, abraço forte, certos tipos de expressão assim, muito calorosa que excede o limite. A gente tem que... porque as pessoas não sabem. Tem que ter um limite... Tem pessoas que não gostam de certo tipo de abordagem, eu acho que não é não. E até quando você, nas relações tidas como normais, a gente tem que tomar cuidado, né? Como você aborda as pessoas, porque tem pessoas que não gostam de certo tipo de brincadeira, certo tipo de abordagem, você concorda com isso? E existe uma linha muito tênue entre o que é respeitoso e o que é normal e aquela questão que passa do ponto. Né? Então a gente tem que, até mesmo, eu digo isso até mesmo para as pessoas que cometem esse tipo de crime, é preciso ficar atento. Logicamente que se a pessoa não tem a intenção da prática do ato libidinoso, ele não responderá criminalmente por isso. Né? Se a pessoa não tinha intenção. Mas é preciso a gente tomar cuidado, porque as relações elas têm que ser respeitosas.
a gente brinca, eu mesmo sou super bem-humorada, eu não sou essa pessoa que às vezes as pessoas acham que da minha profissão eu sou séria, eu sou bem-humorada, eu brinco, eu falo bobagem, mas existe uma linha que você não pode ultrapassar. Mas lembrando, o crime de importunação sexual, ele precisa ser denunciado. Denuncie, gente. Porque as pessoas precisam parar de achar que é normal avançar sem a permissão da outra pessoa. E nós, mulheres, somos as principais vítimas desse crime. E por isso a gente fala muito direcionado para as mulheres, que pode também acontecer com os homens. Mas infelizmente, e lembrando que aquele constrangimento de falar no ouvido, no pé do ouvido, de colocar a pessoa de uma forma vexatória no local de trabalho por um superior hierárquico, é o crime de assédio sexual. Uhum. Então nós temos vários crimes sexuais. Também não pode ficar escondido. E muitas pessoas deixam para lá com medo de perder emprego, de ser prejudicada, de ser perseguida. Mas lembrando que existe justiça para isso. É importante as mulheres, né? No caso, homens também, transexual, homossexual, pessoas que estiverem passando por essa situação, gravarem, filmarem, pegar uma testemunha, uma pessoa que ela sabe que vai ter coragem de depor a seu favor, gravar mensagens, fazer print de mensagens que recebeu com situações assim de um chefe, porque a gente precisa ter liberdade para trabalhar em paz. Com certeza. O crime de assédio sexual ele protege não só a dignidade sexual da vítima, mas também o direito que ela tem de trabalhar de forma livre, tranquila e em paz. Pensa que o trabalho ele já é algo desgastante, ele já é algo cansativo. Trabalhar, a gente fala assim, eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço. A gente tem que gostar realmente do que a gente faz para ser melhor. Mas a gente cansa de trabalhar. O trabalho é cansativo, mesmo que a gente gosta do que a gente faz. Imagina se ainda ter outro desgaste. Essas abordagens. Que é um chefe, que é um patrão, que é alguém que tem uma ascendência sobre você, te constrangendo ali para conseguir favores sexuais. E o crime de assédio sexual... Triste. E o crime de assédio sexual, ele não precisa correr o favor sexual. É só essa situação constrangedora que o sujeito coloca a vítima naquela situação. Então, é importante nós conscientizarmos, nós mudarmos, virarmos uma chave que a gente precisa virar na nossa sociedade, de mudança de cultura, de mudança de postura. Isso não necessita de luta, de guerra, de briga, de bate-boca, de confusão. É apenas a gente exercer cada um os seus direitos. É com tranquilidade buscar os seus direitos. Eu não sou a favor da violência, mas eu sou a favor de cada um buscar os seus direitos, seja na justiça, seja através de advogado, mas resolver a questão para nós aprendermos a colocar limites, a não tolerar a violência contra a mulher, seja no âmbito doméstico, familiar ou de cunho sexual em qualquer ambiente. Doutora, e se alguém aí de casa que está nos assistindo queira fazer algum tipo de denúncia, o que ela precisa de fazer hoje? Tem um telefone? Como é que é o processo aí para ela poder estar entrando em contato e denunciando esse fato? Nós temos o 180, o Disque 180, que é um local que você pode se identificar ou fazer uma denúncia anônima. Mas também temos outras portas de entrada. Temos a Polícia Militar, os postos da Polícia Militar, temos a Delegacia de Mulheres, que é uma porta de entrada importante. A pessoa, principalmente quando tem crianças envolvidas, pode procurar diretamente a Delegacia de Mulheres, que fica lá no prédio da Polícia Civil, na Praça do Jatobá, Rua Enor de Brito, 222. E temos o Ministério Público, que também tem essa função de acolher vítimas vítimas mulheres, situações de crimes ou qualquer pessoa vulnerável que precise dessa ajuda. Então, 190 Polícia Militar se for uma situação de flagrante, uma situação emergencial. O importante é que a pessoa tem defensoria pública. Hoje nós temos o CRAM, que é um Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ali na Mestra Fininha. Olha que interessante. Ali, na Mestra Fininha, na esquina ali, eu não estou lembrado o endereço aqui agora, mas tem na página do Instagram, CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é onde reúne toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Montes Claros hoje tem esse trabalho em rede, então participa desse CRAM o Hospital Universitário Unimontes, as polícias, Ministério Público, o Judiciário, toda a prefeitura, todo o trabalho que a prefeitura tem de assistência social, prefeitura presente lá também, o prédio inclusive é cedido pela prefeitura. Então nós temos todo esse apoio aí para tentar melhorar a questão da violência contra a mulher, não só na repressão, mas também no acolhimento e na prevenção. Gente, como vocês podem perceber, o que acontece? Você hoje
tem alguém para te dar apoio. Você tem aí pessoas que podem te dar suporte. Não se deixe levar pelo assédio sexual, nem pela importunação sexual. E você também tem a Lei Maria da Penha aí que te protege. Então, assim, procure os meios legais. Como a doutora falou, existem N lugares para você estar dando, assim, fazendo sua denúncia, pedindo ajuda. Não se deixe ficar constrangido. Denuncie, não passe por coisas que você não merece por medo, não. Denuncie. E aí, pessoal, querem agora o Papo Cabeça com o professor Marcos? Vem! Gente, olha, nosso bate-papo de hoje, como sempre, são temas que eu tiro aleatoriamente do coração. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pensamento. Vou começar com algumas perguntas retóricas, daquela que a gente pergunta já sabendo a resposta. Você está no seu carro, uma criança, no sinal, pedindo. Você se sente compelido a contribuir, a doar. Um adulto, 3 horas da tarde, só a pino, bate a janela do seu carro, pedindo pelo amor de Deus, porque até aquela hora, 3 horas da tarde, não teve o que comer naquele dia. Você certamente, né, doa. Você abre a sua carteira e fica insatisfeito consigo mesmo se não pode contribuir. Isso é bom, isso é caridade. Isso tem que ter, porque isso sopra a ferida, mas não cura a doença. O que às vezes eles não sabem e que nós também não, é que eles têm um direito, é o direito à assistência social. Quando a gente fala de saúde, vocês já sabem, a primeira necessidade, as pessoas são conduzidas à UBS, né, que a gente chama de posto de saúde, e depois de lá se analisa qual a doença que está cometendo aquele indivíduo, e daí o sistema encaminha. A assistência social também tem. Nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e para situações em que a vulnerabilidade social é mais grave, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E o que eu tenho a ver com isso, professor? Olha bem, eu vou te contar uma experiência que eu tenho. Eu, como oficial de justiça, em várias diligências, eu constato uma vulnerabilidade para além do normal. Aliás, qualquer vulnerabilidade me incomoda, mas há algumas que muito mais. Depois que eu faço meu trabalho como oficial de justiça, eu procuro encaminhar aquele caso para o CRAS, mas é encaminhar mesmo, pegar os dados que eu puder pegar acerca daquela família, vou ao CRAS, reporto o fato, digo o endereço, digo quem são as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, algumas daquelas pessoas teriam direito a um benefício assistencial, e pela falta de conhecimento não tem alcance, não alcançam esse benefício. Algumas das pessoas que nos pedem poderiam, talvez, receber um salário mínimo pelo BPC, pelo benefício de prestação continuada, porque talvez a estrutura familiar justifica o pagamento nos termos que a lei determina. Mas o que eu quero mesmo é que a gente comece a criar essa consciência para ir além da caridade. Também isso é pedagógico, porque assim nós, cidadãos, conseguimos aprender a importância da assistência social. E o governo municipal também, sendo cada vez mais chamado a agir nessa área, vai aprender que a sociedade também quer, que a sociedade também gosta, que a sociedade também valoriza os trabalhos de assistência social. A caridade é boa, é necessária, mas a assistência social é imprescindível. Então, quando você abrir a sua carteira para doar àquele que te pede no sinal, pense o que mais pode ser feito. Porque às vezes aquela pessoa que te pede caridade pode estar à margem de um direito do qual ele é titular. Com isso, a gente aprende um exercício mais amplo de cidadania e faz com que os governos saibam que a sociedade dá valor e reconhece a assistência social. Sou o professor Marco, estou aqui com vocês no nosso Papo Cabeça. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e troquem ideia, vamos trocar ideia, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, se a gente puder desenvolver alguma coisa junto, o nosso povo merece, a gente também. Isso é ser cristão, isso faz parte da ideia de fraternidade. Um abraço.
finalizar, como sempre, Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Sexualidade Sem Neura começando e hoje o assunto tá dando o que falar. Nós vamos falar sobre a série da Netflix Sex Life. Essa série trouxe à tona várias discussões em relação à linguagem erótica feminina, levantando inúmeros tabus sobre uma mulher casada com uma vida sexual morna. A série foi pensada para ser uma perspectiva feminina, diferentemente da maioria dos filmes e das séries do gênero, que é mais erótico. Em vez do corpo feminino ser o fetiche, é o masculino que ganha este olhar. A série é uma adaptação do livro escrito por uma mulher, cujo título nacional é 4 Homens em 44 capítulos, publicado em 2016. Nele, a autora reconta suas experiências sexuais malucas e reais da sua juventude, como um diário para que seu casamento fosse mais apimentado e o seu marido lê esse diário. Isso traz inúmeros debates e nós vamos hoje entender um pouco mais sobre isso. Roda a vinheta! A literatura erótica voltada para as mulheres e produzida por elas foi durante muito tempo proibida literalmente e se consolidou apenas nos últimos 20 anos do século passado, com livretos de qualidade duvidosa impressos em um material barato e vendido em bancas de revista. Esse prazer secreto, motivo de uma quase injustificada vergonha, só foi deixado de ser um tabu na última década, com o estrondoso sucesso dos livros 50 Tons de Cinza. Aí sim, essa literatura saiu do armário. Sex Life é como um livro erótico escrito por uma mulher para mulheres, colocando em tela dilemas que boa parte delas gostariam de ter. É uma série sobre o prazer feminino e tem tema para quebrar os padrões e colocar o poder de decisão na mão nossa, das mulheres. É também uma história que abusa dos clichês comportamentais e de situações estranhas, mas que se mostra eficiente no que se propõe para se afastar da realidade e apostar em uma fantasia na ousadia e na ausência de limites e do questionamento da relação monogâmica. Vamos entender um pouquinho então sobre um resumão da série. Na trama da série, acompanhamos a Billy, que é uma mulher casada, uma dona de casa, que tem 2 filhos pequenos e mora em uma casa linda no subúrbio. Mas nem sempre foi assim. Antes de se casar com o bem-sucedido e o carinhoso Cooper, ela levava uma vida selvagem na cidade de Nova York junto com sua amiga Sarah. Ela costumava se divertir todas as noites sem nunca perder uma oportunidade. Quando mais Billy se afunda no cotidiano familiar, mais sente falta do seu passado tão agitado e, sobretudo, do relacionamento com seu ex-namorado Brett. Presa entre essa responsabilidade reais e os seus desejos sexuais, ela começa a escrever um diário, colocando no papel fantasia selvagem com seu antigo amante. Até que um dia seu marido encontra o livro e percebe a necessidade de Billy voltar a ser como antes. Assim, o casal embarca em uma jornada de autodescoberta que vai colocar seu casamento no meio de uma crise. A série traz, através da narração da própria Billy, a insatisfação de grande parte das mulheres em relação à sua vida sexual, casamento, vida social, filhos e etc. Demonstra como um ex-namorado psicologicamente abusivo pode ser um escape, um modo de satisfazer as relações sexuais, enquanto o marido, perfeito até demais para ser de verdade, é apenas um modo de preencher as diversas outras lacunas da vida adulta. O grande segredo para o sexo ser uma experiência legal para ambos é não ser egoísta. O grande mérito da série é esse, trazer a perspectiva feminina sobre sexo para um debate.
É hora de conversarmos sobre o assunto. Mas e aí, o que ninguém reparou nessa série? Billy, como nós sabemos, a protagonista é um retrato de uma mulher que foi domesticada. Ela era uma mulher cheia de sonhos e com uma carreira consolidada e abandona tudo para viver um casamento e se entregar à família. Ela tinha questões com os relacionamentos e mesmo sendo psicóloga, ao invés de buscar entender suas origens, das suas questões sexuais, ela vai buscar a salvação e a estabilidade em uma vida amorosa, na promessa de um relacionamento como se fosse com um príncipe encantado. Billy é codependente emocional. É o que isso justifica na série. A série, ela romantiza a relação de Billy com Brad, que é o seu ex-namorado abusivo e problemático, fazendo a leitura de que a relação com ele era emocionante, quando na verdade a relação era instável, problemática e nociva, como a maioria das codependentes. Billy é uma viciada na experiência do estresse crônico e na relação com Brad que ele proporcionava. Algumas críticas falam que a série não é sobre Billy, e sim sobre o seu ex-safado Brad. A produção repete o clichê de sempre do macho alfa, do pênis grande, que exerce domínio sobre todos, homens e mulheres. Brad, por exemplo, para Sasha, a melhor amiga de Billy, ela traiu sua confiança, reforçando a premissa do machista e da rivalidade feminina em nome de apenas um homem. Grande mesmo, pois a cena do chuveiro onde o bad boy apareceu nu no frontal fizeram todos pensar em Guinness Book. Segundo a crítica mais feminista, não se trata do prazer feminino, mas do quão irresistível é o Brad. E isso fica claro nas inúmeras cenas em que ele aparece e as mulheres se desmontam pela aproximação do garanhão, e o prazer da mulher fica sempre em segundo plano. Então eu vou dar agora a minha opinião que vocês tanto pediram. Eu acho que nem toda série, livro ou conto precisa fazer debates de gênero, até porque a heterossexualidade existe na sociedade. As pessoas parecem que se esquecem que a vida é uma linha cronológica e que os processos precisam de tempo. A série é sobre uma escolha de um paraíso para a cultura tradicional monogâmica. Com o tempo, isso vai questionando os padrões, mostram a descoberta de uma mulher sobre a sua sexualidade ao longo do sonho de família margarina e que na realidade para ela aquilo não é tão bom assim. Pode ser que para outra pessoa seja, mas para ela o gozo é importante. Ela mostra sutilmente questões de fetiches sobre dominação e submissão nas posturas dos dois personagens. O cara que para mim no início era um abusador, ele vai se transformando. A série questiona as bases monogâmicas. Ela traz a questão da insegurança masculina sobre uma sexualidade ativa da mulher. Ela traz também o poder da escrita erótica. Ela traz os desafios de uma sociedade conservadora. Ela traz as possibilidades de uma experimentação de novas realidades pelo casal que não tem nada bem resolvido entre si sobre isso e por isso a confusão que existe na série. Ela traz a necessidade de diálogo, é o que falta nas famílias. Ela traz o questionamento sobre as relações tradicionais, se anularem a complexidade de um indivíduo, enfim, diversas nuances. Eu gostei, não é a melhor série, mas eu gostei. Ainda não li sobre a diretora, mas faz toda a diferença nas construções e nos milhões de julgamentos que ela está causando. Então, se você não viu ainda, vale a pena assistir e tire você, mulher casada ou solteira, a sua própria conclusão. Eu sei que vocês, mulheres casadas, que assistiram, se colocaram no meio daquela série, porque durante a vida conjugal sempre traz esses questionamentos de que se é isso mesmo, se só o casamento basta, e aquele eu, solteira lá de trás, como é que fica? Então, vale a pena você assistir, se emocionar e também se entender, tirando suas conclusões.
Até o próximo Sexualidade Sem Neuro. E aí, pessoal, querem ver um pouquinho de como foi a festa do Dia das Crianças no Maximin? Então, acompanhe! Direto aqui com a primeira dama do Maximin, a Cíntia Mota. E ela vai falar pra gente como que foi escolher a temática 2024 do Dia das Crianças, dessa festa tão bonita aqui do Maximin. Oi, Ale. Primeiramente, bom dia, né? Então, esse tema a gente escolheu porque foi o auge o filme, né, nesse ano. E aí as crianças falando sempre do filme, do tema, resolvemos optar por ele. É um tema muito divertido, muito alegre, fala sobre emoções. E hoje estamos aqui trazendo todas as emoções para a festa do Dia das Crianças. Cíntia, há quase 3 anos ou 4 anos praticamente que vocês estão à frente aí do Maximin. Como é que é se sentir fazendo tantos eventos bonitos e deixar o Maximin ainda mais divertido? Então, como primeira dama estamos há 1 ano e meio, né? Mas eu já fazia parte antes da diretoria, né? Sempre ajudando ali como eu podia, só que agora de uma forma mais enérgica, mais efetiva, né? E a equipe que tem ajuda todo mundo, é uma equipe muito boa aqui do clube, os funcionários são muito bem sincronizados, os diretores, então assim, tudo muito alinhadinho para fazer tudo acontecer. Então, a festa tá linda, muito colorida, muito divertida, vem aqui conhecer com a gente. E aí, gostaram do programa Ponto G de hoje? Espero que sim. Semana que vem teremos muito, mas muito mais para vocês. No mais, uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir.